Sabe quando você está pensando demais? Quando você tem tanta coisa na sua cabeça, tanta obrigação que você se coloca, que você simplesmente fica paralisado? É justamente isso que aconteceu comigo hoje. Hoje é domingo, Dia das Mães, minha folga. Eu acordei bem cedo junto com minha esposa para que a gente pudesse se organizar. Ela foi trabalhar muito cedo. E durante o momento que ela estava ali se arrumando, eu estava na cozinha e comecei a pensar sobre o que eu queria fazer no meu dia. Todas as obrigações que eu coloquei. Ninguém pediu nada, eu simplesmente coloquei aquilo como obrigação. Normalmente, né, o domingo é um dia que eu já tenho que deixar as coisas previamente organizadas, né, para minha semana, lavar roupa, tal, etc. Normalmente é um dia que eu tô sozinho em casa. E aí, com tantas coisas que eu poderia fazer, ou simplesmente não fazer nada, eu decidi pensar em muitas outras possibilidades, diversas coisas que eu poderia fazer e encaixar nesse meu único dia de folga. Então, eu pensei, cara, eu preciso arrumar a casa, eu preciso lavar roupa, eu preciso ir na feira, eu quero ir na academia, eu quero fazer tudo isso. E talvez mais tarde a gente vá na casa da avó da minha esposa, né, assim que ela chegar do trabalho. Bom, o dia só tem 24 horas, né? Sendo que assim, eu durmo pelo menos 8 horas, então eu tenho até umas 10 horas da noite, 11 horas, para poder organizar tudo isso que eu quero fazer. E aí, no momento que ela estava se organizando, se arrumando, eu estava lá na cozinha pensando em tudo isso que eu precisava fazer. Eu simplesmente paralisei, não consegui fazer nada. Tava ali e fiquei um bom tempo. Só eu. Eu comigo mesmo, me olhando, analisando, pensando. E como é ruim a gente ficar dessa forma, né? Eu me conheço há muito tempo e eu sei que todas as vezes que eu coloco muitas atividades para poder fazer, eu simplesmente paraliso. Eu procrastino, eu fico estressado, e aí vou fazer outras coisas que não são importantes e, como consequência, acabo me culpando. Eu acredito que eu não seja o único a agir dessa maneira, também não acredito que seja a última vez que eu vá agir dessa forma. Porém, uma coisa que eu percebi também é que uma vez que eu percebo esses gatilhos, é muito mais fácil atacar esse problema. Existem maneiras, inclusive, da gente tentar silenciar essa mente para que ela pare de ficar pensando, ruminando em muitas coisas que não são necessárias. Como, por exemplo, o meu chazinho de hortelã. Está aqui do meu lado, porque eu percebi que hoje ele ia ser um grande aliado. Quem me ajuda demais também nesse processo, né, é o livro Oráculo de Mandalas, porque todas as vezes, quando eu acordo, eu abro o meu livro Oráculo e às vezes ele simplesmente me diz isso. Silenciar a mente. Focar no seu propósito. Às vezes é um propósito do dia, é um propósito de vida. E eu preciso trazer esse livro Oráculo para ele poder me mostrar aquilo que precisa ser feito. Porque às vezes não está claro. Eu estou só ruminando, pensando excessivamente, quando na verdade eu tenho pouco ou quase nenhum controle sobre aquilo. Nesse caso, beleza. Eu poderia, né, fazer quase tudo isso que eu queria. Ou mesmo fazer tudo. Só que, de novo, o dia é curto. Será que vale a pena colocar tanta coisa, sendo que na verdade também é o meu dia de folga? Bom, não sei. E aí eu sei que naquele momento eu fiquei pensando demais, ou beleza, e aí, o que eu vou fazer? A feira, ela tá arrumando agora, né? Ela demora mais ou menos até as 8 horas, já deve estar tudo montado, eu posso passar lá. Depois, na verdade, antes eu posso ir na academia, academia é caminho, de lá eu já vou estar com as bolsas, já vou até a feira. Na volta, eu arrumo a casa. Aí depois, não, pera, eu acho que eu vou arrumar a casa primeiro. Arrumo a casa primeiro, vou na academia, vou na feira, volto. Depois faço comida e tal, tem que lavar roupa também. Acho que dessa forma tá legal. Só que eu não conseguia sair dali. E fiquei em pensamentos, pensamentos. Daqui a pouco Samantha foi trabalhar e eu continuei nessa coisa. E aí tava ainda um pouquinho frio, escuro. Vou deitar um pouquinho. E enquanto eu descanso, depois eu vou, levanto e faço essas coisas. Naquele momento, piorou, né? Porque eu comecei a procrastinar. Que em vez de eu paralisar e ficar ali, né, sei lá, na minha, eu simplesmente comecei a fazer outras coisas que não eram importantes naquele momento, também não iam me ajudar em nada, mas fiquei ali, paralisado, olhando coisas não importantes, até interessantes, mas não importantes naquele momento. Eu evito muito o Instagram, porque não me traz um benefício nenhum, não me traz nenhum benefício.
Só que aí, como consequência, eu trouxe outro vício, né, que é o YouTube. O YouTube ele tem tanta coisa legal, né? Vi tanta coisa bacana. Achei um vídeo de uma mulher que ela faz restauração dentro da própria casa dela. Ela pinta, faz um monte de coisas extremamente legais. E aquele negócio me pegou de uma forma. E aí pronto, tinha dois problemas. Um, que eu coloquei um monte de coisas para poder fazer e não estava conseguindo. E dois, que em vez de resolver, eu fiquei ali, no YouTube, perdendo meu tempo. E assim, eu precisava me culpar dessa forma, me culpar por não estar querendo fazer alguma coisa, ou simplesmente me culpar porque tô ali paralisado. Eu trabalho de segunda a sexta, sábado eu trabalho o dia todo, então eu poderia encarar aquilo ali como simplesmente meu momento de lazer, mas eu sei também que aquilo ali não é bem um lazer, né? Eu posso trazer outros hábitos muito melhores. Leitura, caminhada, qualquer outra coisa. E de repente veio um estalo, eu pensei, cara, é simplesmente o que eu preciso fazer é agir. Vou para ação. Levantei e comecei a ajeitar as coisas, tomei um café, comecei a arrumar a casa, e dali eu já comecei a pensar de novo. Bom, é prioridade eu ir na feira hoje? Será que eu preciso ir hoje ou eu posso aguardar até terça-feira? Terça-feira tem uma feira mais perto de casa. Minha esposa, inclusive, falou que ela pode ir comigo. Sei lá, já melhora um pouquinho, né? E academia? É crucial que eu vá hoje? Ah, é importante me exercitar, mas é crucial? Então, eu acho que também não. Então vou ficar em casa. Vou terminar de organizar essas coisas, que aqui sim é muito importante. A casa está meio bagunçada. E ali eu percebi que eu poderia sim trazer as verdadeiras prioridades para aquele momento e calar um pouco a minha mente, porque ontem, por exemplo, eu já trouxe um problema sério para minha vida, porque a gente tem que aprender a silenciar as coisas do trabalho. Sair do trabalho é sair de verdade. Chegar em casa é viver a sua vida. Só que na prática isso não acontece, né? Ontem eu tive um estresse com um representante que chegou lá na farmácia. A gente tem uma relação que assim, um ajuda o outro, né? Na verdade, ele ajuda mais o meu patrão ajuda o cliente, e eu, nessa ponte entre os dois, eu não tenho benefício nenhum. Só que eu tenho um emprego, eu preciso zelar por ele, né? Eu preciso trabalhar efetivamente para que eu receba o meu dinheiro, e eu preciso entregar o que o cliente precisa. Em outras palavras, né, o que eu quero dizer com isso? O representante, ele leva uma amostra de um produto, que o cliente ele vai comprar um produto, ele vai ganhar a amostra, ou seja, um benefício para ele. Com essa venda, eu não vou ganhar dinheiro com isso. Porque sim, eu ganho comissão, mas a minha comissão ela é baseada em outros produtos, não os da linha desse representante. E aí eu faço essa ponte onde três pessoas ganham, exceto eu. E aí eu preciso sim trabalhar com prazos, com dia, com data, porque eu preciso entregar na data combinada. Só que para isso eu preciso ter o produto em loja, eu preciso que o representante traga a amostra e eu preciso dar uma data para o cliente. É assim. Aí eu tendo tudo isso orquestrado, eu consigo fazer essa entrega. Todo mundo está ganhando. Ah, detalhe, eu ainda dependo do entregador para poder fazer essa entrega. E aí a gente estava com um pequeno impasse. O representante não estava cumprindo com a palavra dele. Detalhe, ele até falou, não, beleza, eu levo sábado. Não é nem o dia dele. Beleza, ele trabalha de segunda a sexta. Só que qual é o problema disso? Ele se propôs, a partir do momento que você abre mão da sua folga, que você combina uma coisa para poder entregar, né, o combinado não sai caro. E aí ele deixou de arcar, ele até entregou, só que um pouco depois, estava quase no término do horário do entregador ali acabar, do expediente dele. E aí eu estava preocupado com aquela situação, porque eu dei a minha palavra que a entrega seria feita ontem. Então teve um estresse, o representante chegou, ele não resolveu ali muito bem a situação comigo, eu queria falar coisas para ele, né? Por algum motivo eu achei que eu precisava falar, e eu perdi a minha paz. E, inclusive, foi uma coisa que eu tinha falado no meu penúltimo vídeo, né, no vídeo sobre a inteligência emocional. Eu falava que a minha paz, ela não pertence ao outro, e sim a mim. A partir do momento que eu perco a minha paz, eu dou a permissão para que a minha paz não pertença mais a mim, mas àquela pessoa que tirou a minha paciência. E eu vim para casa, eu dormi com esse representante, eu sonhei com ele, eu acordei com ele, e aí, como se não bastasse, eu acordei hoje pensando em todas as coisas que eu poderia ter dito para ele e não disse, e ainda pensando em todas as coisas que eu precisava fazer hoje. Como consequência, a cabeça ficou desse tamanho, né?
E eu fiquei paralisado por muito tempo. Até que sim, veio aquele clique, tá, vamos para ação. Então, o aprendizado que eu tive hoje é justamente parar de ficar ruminando em pensamentos e mais uma vez implementar aquilo mesmo que eu já disse, porque é muito fácil a gente falar, né? Tem um amigo meu que diz o seguinte, que falar até papagaio fala. Quero ver ação, né? Só que é um processo, é um aprendizado, obviamente, né? Eu preciso falar várias e várias vezes até que isso se torne verdade para minha vida. Às vezes eu consigo controlar a minha paz para que ela pertença somente a mim, para que eu não dê a oportunidade para que outra pessoa tire a minha paz. E aí, dessa forma, eu consigo conduzir a minha vida com muito mais tranquilidade, porque eu percebo o que me tira do trilho, eu percebo o que me faz bem, o que eu preciso fazer e uma forma de encarar o meu dia para que ele seja o mais leve possível. Que inclusive eu convido a você mesmo, que você se conheça o bastante para que você perceba o que vale a pena você colocar energia e o que não vale. O que vale a pena você pensar e ficar pensando demais não ajuda em nada, né? Tudo bem, você precisa pensar antes de falar, você precisa pensar antes de agir, mas pensar demais, isso é um grande problema. É um grande problema de uma sociedade que pensa, 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 mas espera sempre o momento perfeito para começar a fazer alguma coisa. Espera sempre ter mais ânimo, mais vontade, mais energia para fazer alguma coisa. E a gente precisa vencer esse excesso de pensamentos e simplesmente ir para a ação.